7. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 61, Muito Gordo. Autor, Lâmina do Crepúsculo Nublina Voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Ding. Você ganhou 10.000 pontos de experiência. Ding. Você ganhou uma moeda de ouro. Ding. Você subiu de nível. A dupla tinha sorrisos largos, como se fossem feitos do mesmo tecido. Tio Al sorria porque não havia nada que ele odiasse mais do que aqueles macacos horríveis, e Damon sorria porque sabia o que viria a seguir. Tem mais alguma dessas? Perguntou o tio Al, e Damon rapidamente pegou outra pilha de pele de macaco. Viva a incrível missão repetível. Normalmente, essa missão não valia a pena, pois os macacos eram um pé no saco e a recompensa em pontos de experiência não era tão grande. No entanto, seu novo título Ceifador de Bananas fez toda a diferença. Ding. Você ganhou 10.000 pontos de experiência. Ding. Você ganhou uma moeda de ouro. Ding. Você subiu de nível. Tem mais algum desses? Perguntou o tio Al novamente. Graças ao odiador de macacos, Damon conseguiu facilmente subir mais 9 níveis depois de descarregar todos os seus couros empilhados. Infelizmente, o tio Al não fazia distinção entre macacos de elite e macacos normais, mas Damon aceitou bem. Ele acabou ganhando um total de 9 níveis, com o tio Al repetindo a missão. A última submissão, no entanto, lhe rendeu apenas 1.000 pontos de experiência, e Damon não se deu ao trabalho de continuar a missão. O evento da zona lhe concedeu 3 níveis inteiros, embora os pontos de experiência fossem compartilhados com outros 2. Com essa missão lhe concedendo 9 níveis, sua posição na tabela de classificação disparou instantaneamente, e ele alcançou o nível 30, o primeiro grande ponto de verificação do jogo. Uma série de notificações em todo o sistema soou imediatamente. Naturalmente, Damon teve a opção de permanecer anônimo, e ele a rejeitou firmemente, como sempre. Ding. Anúncio mundial. O jogador Bloodgon se tornou o primeiro jogador a atingir o nível 30. Ding. O Deus do Sangue recebeu o título especial, Primeiro Despertador. Ding. Deus do Sangue recebeu uma ficha de avanço de classe, nível 2. Ding. Bloodgold recebeu 100 moedas de ouro como recompensa. Ding. Bloodgold ganhou 1000 de fama como recompensa. Uma enxurrada de notificações explodiu por todo o mundo do jogo. Todos os jogadores, independentemente da localização ou facção, viram a mensagem dourada aparecer em sua interface. O mundo tremeu. Os jogadores pararam o que estavam fazendo e encararam a notificação com uma expressão unificada: descrença. Deus sangrento de novo? Como ele é sempre o primeiro. Espera. Isso não significa que ele ganhou, 12 níveis em um dia. Esqueça isso, ele ganhou o título de primeiro despertador. Isso deve ter destrancado alguma coisa quebrada. Os fóruns explodiram em caos. Especulações. Teorias da conspiração. Fanart. Recompensas por assassinato. Todos os cantos do EAT Online foram subitamente inundados com uma pergunta: quem diabos é o Deus do Sangue, e como diabos podemos detê-lo? O evento de zona do dia anterior voltou a ser um destaque, e as gloriosas recompensas de 3 baús raros e uma rolagem de habilidade lendária foram comentadas com inveja. Conseguir uma habilidade lendária não era uma tarefa fácil. Habilidades lendárias eram semelhantes às armas lendárias, pois podiam redefinir completamente uma construção. Uma classe inteira podia ser construída com base em uma única habilidade lendária e o jogador se tornaria instantaneamente um jogador de ponta. Mas, ao contrário dos equipamentos, que podiam ser perdidos, quebrados ou roubados, as habilidades lendárias eram vinculadas à alma. Não podiam ser trocadas, copiadas ou replicadas. Os jogadores só podiam amaldiçoar o Deus do Sangue por obter um item tão bom. O jogo claramente deu muitas chances para muitas pessoas se tornarem superpoderosas. Mas o que acontece quando um único jogador acumula tantas oportunidades assim? A resposta era simples: você tinha alguém como o Deus do Sangue. Uma falha ambulante. Um mito em formação. Não um jogador subindo de nível, mas uma tempestade tomando conta do jogo. Os fóruns estavam cheios de memes e indignação. O Deus Sangrento se tornou o chefe final do jogo que todos queriam derrotar. A verdade era mais sombria para muitas guildas de ponta e elite solo. EAT Online ainda era novo, ainda misterioso, mas já estava claro que o poder crescia como uma bola de neve. Interações ocultas entre títulos,
Linhagens, missões e avanços de classe único significavam que jogadores que acumulavam vantagens iniciais podiam chegar a um ponto em que recuperar o atraso não era mais uma opção. E Deus Sangue? O Deus do Sangue não estava apenas acumulando vantagens. Ele estava colecionando exceções. O pergaminho de habilidade lendário que ele obteve durante o evento Macaco de Pele de Pedra, vinculado diretamente à sua linhagem, era uma dessas exceções. E agora, com o título de primeiro despertador e uma ficha de avanço de classe nível 2º em mãos, ele se encontrava em uma encruzilhada que poucos jogadores sequer imaginariam. O cara estava se tornando intocável. Inatacável. Não um rei na tabela de classificação, mas uma lenda gravada na própria fundação do jogo. Fora da cidade de Gard, os jogadores da Aurora Arcana ainda estavam acampados nas árvores, esperando a chegada do Deus do Sangue. Seus rostos empalideceram ao ver as mensagens do sistema. Sua emboscada, seus planos, seu orgulho, tudo se despedaçou em um único clarão dourado. Nível 30. A voz de Arvan falhou, a descrença se transformando em pânico. Como ele conseguiu fazê-lo, Jin? Estávamos bem aqui. Como ele conseguiu tantos níveis em tão pouco tempo? Ele não estava apenas no nível 22 alguns minutos atrás? Os dedos de Lirael apertaram o cajado. Seu maxilar se apertou. Ele ficou debaixo do nosso nariz o tempo todo. Do outro lado da cidade de Gard, o espectro sangrento soltou um grito animado e Phoenix ficou paralisada, com os olhos arregalados. Ela vira claramente que o Deus Sangrento estava no mesmo nível que ela apenas alguns minutos antes, quando se conheceram pessoalmente, mas agora ele havia disparado na frente, deixando-a para trás. Nível 30. Phoenix murmurou. Ela cerrou os dentes enquanto uma aura de fogo irrompia ao seu redor. Em breve, ela vai superar aquele babaca. Ela cerrou os punhos com determinação. Enquanto isso, na cidade de Niera. O quê? O Deus do Sangue não está mais aqui? Aurora mordeu os lábios, frustrada. Sua equipe vinha caçando aquele rufião sem parar em busca da missão secreta especial, vasculhando as florestas fora da cidade de Niera, mas agora parecia que todo o esforço havia sido em vão. Com tantas moedas de ouro, ele poderia estar praticamente em qualquer lugar do mundo. Ela cravou seu cajado em uma piton, que se contorceu e se virou com explosão de energia divina antes de se transformar em cinzas. Será que sua busca secreta por uma classe lendária de nível S seria apenas um sonho? A busca estava ali em suas mãos e, ainda assim, estava escapando como fumaça. A Aurora encarou as cinzas da piton, o coração martelando no peito. Deus do Sangue. O nome agora parecia uma corrente em torno de seu progresso. Uma maldição. Ela logo quebraria essa maldição e sairia vitoriosa. Outro grupo na cidade de Niera estava igualmente descontente. Um subordinado do Papai Brutal viu o anúncio em todo o sistema e gargalhou como um vilão. Chefe, sua estratégia está funcionando. Nosso cordeirinho Deus do Sangue está cada vez mais gordo. Ele esfregou a mão, entusiasmado. Quando vamos abater o cordeiro, chefão? Quando vamos? Estou muito animado. Papai Brutal se virou para o subordinado, com o rosto se contorcendo de raiva. Idiota de merda. Cala a boca. O subordinado não entendia por que seu chefão estava tão chateado. Chefe, o que aconteceu? O plano não era deixar o cordeiro engordar primeiro? O Papai Brutal perdeu completamente o controle. Ele está ficando gordo demais, tá? Entendeu agora? Seu cérebro minúsculo, do tamanho de uma ervilha, entendeu agora? Ele está ficando gordo pra caralho. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 62. Eu gosto de peitos grandes. Damon não se lembrava de muitos detalhes sobre Gat City, exceto pelo evento da zona. Ele sabia que havia um gatilho para um chefe mundial em algum lugar, mas não lhe ocorreria naquele exato momento. Então, após terminar sua tarefa na alfaiataria, ele simplesmente se preparou para deixar a cidade. Ele abriu a tela do sistema e viu que Mark e Katia ainda estavam desconectados. Ele pensou por um momento e decidiu esperar um pouco antes de se teletransportar. Ele podia estar nadando em moedas de ouro agora, mas o jogo era um dreno de dinheiro. O ouro que ele tinha provavelmente não duraria nem pelos próximos dias. Era melhor evitar se teletransportar para frente e para trás, se possível. Ele também tinha muitas recompensas guardadas, que suas mãos coçavam para abrir. Damon foi até um dos restaurantes de primeira linha de Gat City e pediu uma boa xícara de café e alguns petiscos. Damon sentou-se perto da janela, longe do burburinho do andar principal.
Seus olhos vermelhos perscrutaram a rua tranquila lá fora enquanto tomava um gole de café. Era bom. Surpreendentemente bom. Rico, amargo e ousado, como tudo o que ele gostava ultimamente. A garçonete que veio atendê-lo ficou parada ao seu redor por um instante, exibindo seus esplêndidos atributos em seu rosto algumas vezes. Com um sorriso, Damon se permitiu apreciar a vista. Ele não era nenhum santo. Mas depois de alguns segundos, ele voltou seu foco para a tela do sistema. Havia muita coisa a ser feita, e as atividades extracurriculares poderiam esperar até que ele tivesse uma boa noção de tudo. Com uma das mãos segurando a xícara, Damon abriu seu inventário. Fileiras de itens saqueados brilhavam diante de seus olhos. Seu clone das sombras havia coletado meticulosamente todos os itens caídos e, surpreendentemente, muitos deles eram muito bons. Houve também outros itens obtidos com as muitas mortes e a jornada na masmorra. Damon rapidamente ignorou tudo e prestou atenção primeiro à ficha de rolagem de habilidade lendária. Só de olhar para aquilo, seu coração doeu. Todos agora estavam com inveja dele por ter obtido tal item, mas este item em particular era uma grande dor de cabeça. Mesmo que o nome fosse rolagem de perícia lendária, havia apenas 1% de chance de realmente obter uma perícia lendária. Como o jogo poderia distribuir habilidades ou armas de nível lendário? Essa era uma recompensa rara, sem dúvida, e havia uma grande chance de obter uma habilidade de nível raro. Mas e quanto à habilidade lendária? Era o mesmo que comprar bilhetes de loteria. Nunca ia acontecer. Damon ficou tentado a girar a roleta, mas desistiu. Havia algo que ele queria tentar. Houve um fenômeno estranho no jogo online da Terra chamado Céu Estrelado. Em sua vida passada, quando isso aconteceu, a sorte de todos aumentou temporariamente. Damon tentou arduamente descobrir que evento era aquele, mas não conseguiu. Ninguém sabia do que se tratava. Quem quer que tenha desbloqueado o evento manteve tudo em segredo. Mas naquele momento, em que uma bela paisagem se espalhou pelo céu estrelado, a sorte de todos aumentou 100 vezes. Foi apenas por uma fração de segundo, mas talvez ele pudesse aproveitar essa fração de segundo desta vez. Ou talvez houvesse algumas feras no jogo que tivessem um atributo de sorte. Se ele conseguisse farmar muitas dessas feras, ele poderia farmar alguns pontos de atributo de sorte e então ativar o teste de perícia. Damon deixou a ficha de rolagem de habilidade lendária de lado e foi direto para os baús raros. Ele não pretendia esperar para abri-los e rapidamente abriu todos, um após o outro. Ding! Você abriu um baú raro. Ding! Você obteve manto encharcado de sangue, raro. Aumenta a evasão e afinidade com sangue. Ding! Você obteve essência de madeira negra X5. Ding! Você obteve pingente de dente de vampiro. Incomum, roubo de vida pequena e ataques corpo a corpo. Ding! Você abriu o baú raro X2. Ding! Você obteve elixir do véu carmesim. Oculta temporariamente toda a agressividade hostil e o rastreamento de jogadores. Ding! Você obteve botas de fusão sombria, raras, concede mais 10% de velocidade de movimento na escuridão. Ding! Você abriu 3 baús raros. Ding! Você obteve fragmento de runa sanguinária X3. Pode ser encaixado em equipamentos compatíveis para a chance adicional de acerto crítico. Ding! Você obteve fragmento de mapa, Catacumbas do Filho Esquecido. Parte 1-3. Os olhos de Damon se estreitaram ao ouvir o último item. Ele não esperava por aquilo. Ele encarou o fragmento do mapa, os lábios se curvando em um sorriso lento. Lembrou-se desta masmorra. Era um daqueles lugares com conteúdo secundário que a maioria das pessoas ignorava em sua vida passada, porque conseguir a última parte das 3 partes era quase impossível. A maioria dos jogadores tinha 2 dos 3 fragmentos e ficava preso ali. Finalmente, alguém conseguiu a última parte, e então a masmorra foi aberta. Infelizmente, ela ainda era acessível apenas para aqueles que tinham as 3 partes. Graças a isso, tudo isso era um ponto sensível para muitos. Damon também não tinha ideia de como obter os 3 fragmentos, então simplesmente ignorou este também. Ele já tinha várias pistas e não queria perder tempo em uma busca aleatória. Quanto aos outros itens nos baús raros, ele ignorou a capa encharcada de sangue. Era chamativo demais, e ele poderia muito bem estar gritando a plenos pulmões que era um jogador da facção sombria, sentado na facção da luz. As botas eram boas. Ele trocou as botas ruins de iniciante pelas novas.
Ele também equipou o pingente de dente de vampiro. Legal, murmurou baixinho, os lábios se curvando em um sorriso satisfeito. Ele tomou mais um gole de café e arquivou mentalmente o restante dos itens para consideração futura. Os fragmentos de runas sanguinários poderiam ser usados mais tarde, quando ele tivesse acesso a equipamentos de alto nível com encaixes. Não havia pressa em usá-los. Damon então abriu outro baú de tesouro que havia obtido após a primeira masmorra concluída. Era um baú de tesouro de nível prata. Baús de tesouro diferentes tinham níveis diferentes dependendo de como eram obtidos. Alguns eram classificados como comuns, raros, épicos e lendários, enquanto outros eram classificados como bronze, prata e ouro. Este em particular era de prata. Ding. Você abriu o baú de recompensas da masmorra, nível prata. Ding. Você obteve Anel de Osso das Sombras, raro, mais 5 de inteligência, mais 2 de regeneração de mana. Sei. Aumente a potência da magia das sombras em 10%. Damon assobiou, empolgado. Agora sim, ele pegou o anel e o equipou imediatamente. Combinava perfeitamente com suas habilidades de sombra atuais e suas botas. Também parecia muito legal com seu design preto e elegante. Uma ótima adição ao seu equipamento atual. Bem, seu equipamento atual ainda era basicamente de novato, mas isso iria mudar em breve. Damon tomou outro gole de café e examinou apressadamente todo o saque. Foi lá, ele encontrou mais alguns itens do tipo sombra. Em meio ao lixo aleatório de vendedores e equipamentos de nível médio, havia mais 2 peças alinhadas às sombras, uma camisa tingida de obsidiana, e um capuz de sombra esfarrapado, que concediam pequenos aprimoramentos em magia das sombras e alguns atributos extras. Ele agradeceu mentalmente aos 2 jogadores que haviam conseguido aquilo para ele e os equipado. Isso está ficando melhor do que eu esperava, murmurou Damon enquanto colocava o capuz. Ele se ajustou automaticamente, cobrindo parte de seu rosto com sombras. Combinado com seus olhos vermelhos, todo o conjunto lhe dava a impressão de um pesadelo ambulante. Ele se recostou, satisfeito, e estalou o pescoço. A última coisa era o token de avanço de classe nível 2º. Um token de avanço de classe nível 2 tinha a capacidade de elevar instantaneamente uma classe em um nível inteiro. Se alguém usasse o token em uma classe básica como guerreiro, ele iniciaria uma série de missões em cadeia e poderia evoluir para algo como Cavaleiro Sangrento ou Gladiador da Lâmina Terrível, supondo que o usuário atendesse a condições ocultas. Mas para Damon, as coisas eram diferentes. Ele não tinha uma classe ativa. Ele não sabia se isso poderia mudar no futuro, mas não havia necessidade de guardar tal item esperando por algo que acontecesse no futuro. Além disso, seu caminho parecia muito incomum, com uma mistura de habilidades de várias classes. Esse tipo de token poderia não ser aplicável de forma alguma. Eu deveria entregá-lo a Mark, decidiu Damon. Ele verificou a interface do sistema novamente para ver se seus amigos estavam online ou não e, de repente, viu o nome de Kat aparecer em verde. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 63. Estou aqui para servir meu senhor mestre. Os olhos de Damon brilharam quando o ponto verde apareceu ao lado do nome de Kat. Ela está dentro, murmurou ele, com um sorrisinho no canto dos lábios. Sem hesitar, ele tocou no convite da festa e o enviou. Quase instantaneamente, uma notificação do sistema retornou. K8 se juntou ao seu grupo. Kat, em qual cidade de novatos você está? Ronark, ela respondeu. No segundo seguinte, o nome de Mark também apareceu online. Damon enviou o convite para Mark também e, surpreendentemente, a dupla de irmãos surgiu na mesma cidade de novatos. Normalmente, os jogadores eram distribuídos, mas às vezes amigos começavam juntos, então não era muito incomum. Não importava. Eles estavam lá e ele precisava chegar o mais rápido possível. Damon estava bastante confiante sobre o estado de Kat, mas, apesar disso, estava muito ansioso e nervoso. Se algo de errado acontecesse com ela, ele seria o responsável. Precisava ir vê-la naquele exato momento. Ronark. 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 Fica perto da cidade de Ulen. A cidade ficava no reino vizinho, mas era um reino aliado, então havia um portal de teletransporte para a cidade. Custava o dobro em moedas de ouro, que Damon não hesitou em pagar. No segundo seguinte, ele estava em Ulen City. O círculo de teletransporte brilhou sob seus pés, e Damon emergiu no coração de Ulen City. Ao contrário de Gat, este lugar era mais silencioso, mais sereno,
com suas ruas de paralelepípedos ladeadas por árvores floridas e riachos tranquilos que corriam pelas praças abertas. Mas Damon não estava ali pela paisagem. Ele rapidamente abriu a interface do grupo, rastreando a localização de Kat e Mark. O marcador pulsava nos limites da vila de Ronark, nos arredores do campo de treinamento ocidental. Seus passos se aceleraram. Ele deixou a cidade e ativou furtividade, espreita e passo sombreado para maximizar sua velocidade. Chegou à pequena cidade de novatos em um piscar de olhos. Os arredores de Ronark eram exatamente como ele se lembrava, uma vila tranquila com telhados de palha, paliçadas de madeira e fazendeiros NPCs capinando seus campos sem parar, como um relógio encantado. Alguns jogadores de nível 1 golpeavam sublimes tutoriais, gritando em pânico quando as criaturas saltavam perto demais. Os olhos de Damon se fixaram nos dois marcadores logo à frente, perto dos bonecos de treino perto do campo de treinamento. Lá estavam eles. Ele chegou ao campo de treinamento e a primeira coisa que notou foi um rosto pálido, completamente desprovido de qualquer emoção. O coração de Damon disparou. Assim que Kat o viu, sem dizer uma palavra, curvou-se silenciosamente. Estou aqui para servir meu senhor mestre. Por favor, dê-me suas ordens. Porra. Eu estraguei tudo. O que você disse, mestre? Quer que eu te coma? Hein? Damon encarou Kat, confuso, ao perceber que algo estava errado. No segundo seguinte, a mulher caiu na gargalhada. Kat se curvou, apertando a barriga enquanto gargalhadas ecoavam pelo campo de treinamento. Alguns jogadores próximos se viraram para olhar, perplexos com a explosão repentina. Damon, no entanto, ficou paralisado, com os olhos arregalados. Você. Ele começou, mas ela acenou para ele, ainda rindo. Tive uma chance de mexer com você, disse ela entre risos. Como eu poderia desperdiçá-la? Damon expirou bruscamente, dividido entre o alívio e a indignação. Seu troco completo. Kat se endireitou, enxugando uma lágrima falsa. Seus olhos vermelhos não estavam mais vazios. Brilhavam de malícia. Você realmente achou que eu me transformei em uma cerva de sangue com lavagem cerebral? Bem. Murmurou Damon, tentando esconder o sorrisinho bobo que repuxava sua boca. Você me assustou pra caramba. Ótimo. Ela deu um passo à frente e deu um peteleco casual na testa dele. Isso é por me transformar sem pedir. E também pelo drama de funeral. Estou aqui para servir, meu senhor. Sério? Foi isso que você achou que eu diria? Entrei em pânico, disse Damon, impassível. Parecia que você ia começar a me chamar de Sua Alteza Vampírica. Fiquei tentado. Os dois riram. Foi breve, mas o suficiente para quebrar a tensão, e Damon finalmente se permitiu respirar novamente. Atrás deles, Marcos encarava como se tivessem nascido duas cabeças. Vocês estão brincando? Sério? Que diabos está acontecendo? Como tudo isso pode ser real? Kat, por favor, fale comigo. Como você está se sentindo? O riso de Kat suavizou-se quando ela se virou para o irmão. Seu sorriso se atenuou, tornando-se mais gentil, mais caloroso, e por um instante, ela apenas o encarou, como se estivesse vendo Mark pela primeira vez. Estou bem, disse ela finalmente, com uma calma surpreendente. Muito bem, na verdade. Melhor do que me sentia há muito tempo. Mark parecia completamente incrédulo. Você morreu, Kat. Eu estava lá. Eu vi você morrer. E agora você está brincando como se isso fosse normal? Sua voz embargou de emoção. Que jogo é esse? O Damon disse que te salvou, mas como isso é possível? Ele então se virou para o Damon. Como você pode ser um vampiro na vida real? Vocês dois são vampiros agora. Você bebe sangue agora. Kat se aproximou e colocou a mão no braço do irmão. Não sei todas as respostas. Ainda não. Mas acredito nele. Ela olhou para Damon e sua voz baixou. Eu me lembro de algumas coisas. Era como se eu estivesse caindo num vazio. Frio, escuro e infinito. Mas então, algo me puxou de volta. Não foi suave. Queimou. Mas funcionou. Os olhos de Mark se alternavam entre ela e Damon, com dificuldade para processar a informação. Damon pigarreou e interveio. Esperem só um segundo. Deixem-me começar do começo. Tenho muita coisa para explicar a vocês dois. Damon parou por um instante e então decidiu pular a parte sobre sua viagem no tempo. Não que ele não confiasse em Mark, mas parecia desnecessário acrescentar essa parte à mistura.
Ele contou a eles sobre a alma de Bloodregn e explicou que a havia encontrado por acaso em sua vila de novatos. Isso, combinado com sua linhagem primordial fragmentada, aos poucos esclareceu tudo para Kat e Mark. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 64. Então você se tornou Drácula. Kat ouviu em silêncio enquanto Damon contava tudo o que acontecera desde o início do jogo. Ele omitiu alguns detalhes, mas foi surpreendentemente franco. Mark, por outro lado, parecia ter sido atropelado por um caminhão. Ele piscava sem parar, como se estivesse esperando acordar e descobrir que tudo não passava de um sonho. Você está me dizendo que tem algum tipo de arma espiritual lendária que fala com você? Perguntou Mark lentamente. E depois, ela te transformou no Drácula. Não é Drácula, corrigiu Damon. Algo pior. Algo mais antigo. Um primordial. Kat ergueu uma sobrancelha. E então você se tornou meu herói, Senhor e Salvador. Damon lançou-lhe um olhar inexpressivo. Tá bom, Kat riu, erguendo as mãos. Vou parar de provocar. Mark olhou de um para o outro como se fosse o único homem são que restava. Não sei o que é mais louco, que este jogo permite que você se torne um vampiro na vida real, ou que minha irmã esteja rindo disso enquanto te chama de mestre. Eu nunca vou chamar esse idiota de mestre. Kat bufou, fingindo estar ofendida. Além disso, eu sou claramente a vampira mais legal agora. Então, que classe você pegou, hein? Preciso saber o quão forte eu preciso ficar. De jeito nenhum vou deixar você continuar sendo mais forte do que eu. Damon sorriu, com algo perverso dançando em seus olhos. Você verá em breve. Os três riram juntos e, pela primeira vez em muito tempo, Damon sentiu algo quente se instalar em seu peito. Como se, talvez, ele estivesse exatamente onde deveria estar. Não sabia como o mundo mudaria amanhã, mas, acontecesse o que acontecesse, lutaria para proteger este seu pequeno mundo. A mente de Damon vagou até Phoenix e o que ela disse. Ela falou sobre um rumor de que o presidente dos Estados Unidos iria pessoalmente entrar no jogo com a benção de Deus, mas ele já sabia que não era um mero rumor. Durante a conversa, ele não demonstrou nenhum choque, mas ficou definitivamente chocado ao descobrir que foi o presidente quem começou com a benção de Deus. Na verdade, não foi apenas uma pessoa. Em cerca de 6 meses, haveria 10 jogadores que entrariam no jogo com 10 bênçãos diferentes de Deus. Esses 10 jogadores se tornariam a espinha dorsal e a força de 10 guildas poderosas, chamadas coletivamente de Super 10. O pensamento fez a expressão de Damon endurecer, seu sorriso desaparecendo enquanto o peso do que estava por vir se acomodava novamente em seus ombros. O Super 10. Ele se lembrava bem daquele nome de sua vida passada, os 10 pilares do caos que haviam remodelado o jogo e, eventualmente, o próprio mundo. Nações inteiras se alinhariam com esses jogadores. Um jogador como o presidente. Provavelmente os outros 10 jogadores eram outras figuras políticas influentes do mundo todo, de diferentes países. As identidades desses jogadores sempre foram mantidas em segredo, mas pela forma como as nações se alinharam a eles e pelas grandes ondas de recrutamento de jogadores talentosos, agora Damon poderia unir muitos pontos. Tudo isso o fez se perguntar, será que essas pessoas sabiam de alguma coisa? Sobre como o jogo mudaria o mundo? Os pensamentos de Damon giravam em espiral. O presidente dos Estados Unidos. Líderes mundiais. Titãs influentes entrando discretamente em um jogo que, na época, era comercializado como nada mais do que o MMO de realidade virtual mais imersivo já criado. Mas, olhando para trás, como eles sabiam? Como se prepararam tão cuidadosamente? Foi apenas premonição? Ou foram avisados? Ou melhor, quem foi que deu a dica a todos? Um nome lhe veio à mente. Todos esses jogadores tinham o que chamavam de benção divina. Então, talvez a pessoa que os aconselhou fosse. Ele cerrou os punhos lentamente, os olhos perdendo o foco enquanto a paranoia e a clareza guerreavam em sua mente. Os deuses eram reais. Estavam observando. Teriam escolhido recipientes com antecedência. E se sim, o que isso tornava? Uma variável desonesta? Um erro? Ou talvez uma ameaça? Olá. Terra para Damon. Terra para Damon. Kat deu um peteleco na testa dele, de brincadeira. No que você está pensando? Damon piscou, arrancado das profundezas de seus pensamentos em espiral pelo leve toque do dedo de Kat em sua testa. O sorriso travesso dela contrastava fortemente com a tempestade que se formava em sua mente, mas o mantinha firme. Lembrava-o do agora.
Das pessoas que ele precisava proteger. No que você está pensando? Ela repetiu, inclinando a cabeça. Nada, mentiu Damon, com um pequeno sorriso. Então, qual aula vocês dois querem escolher? Kat estreitou os olhos imediatamente. Isso é um desvio, disse ela, secamente. Você está mentindo. Eu sei quando você está mentindo, Damon. Mark não disse nada e deu de ombros. Damon levantou as duas mãos em sinal de rendição. Tudo bem. Eu estava pensando em como o mundo está prestes a ir para o inferno, e que estamos todos na linha de falha. Feliz? Kat sorriu. Vamos lidar com isso. Juntos. Mark, ainda parecendo estar esperando uma nave-mãe alienígena teletransportar todos eles, coçou a nuca. Bem. Se o mundo está indo para o inferno, então vou precisar de uma classe forte para ficar ao seu lado. Kat sorriu. Você devia ir para a necromante. Aí a gente pode formar uma banda. Sangue e ossos. Passe difícil, Mark murmurou. Damon riu baixinho. Sinceramente, não importa a classe que você escolher. Se vocês dois ficarem perto de mim, eu garanto que ninguém vai tocar em vocês. Mas vocês devem escolher algo que combine com a sua natureza. Vamos primeiro cuidar da sua cerimônia de despertar e depois nos preocupar em escolher uma classe. O que é isso? Vou te contar. Primeiro, vamos para Nierra City. Tenho a maior influência lá e talvez precise de ajuda da base de vampiros. Os três começaram a caminhar em direção à floresta. Damon invocou seu clone, e Kat passou os minutos seguintes examinando-o, completamente chocada. Enquanto ela brincava, Mark puxou Damon de volta para conversarem em particular. Não tenho a mínima ideia de como te agradecer. Damon dispensou-o com um gesto casual. Não. Apenas continue vivo. Já chega. Mas Mark não desistiu tão facilmente. Estou falando sério. Você salvou minha irmã. Poderia ter ido embora e deixado ela morrer. Mas não fez isso. Ele olhou para Kat, que agora cutucava o rosto do clone e ria como uma criança com um brinquedo novo. Ela é a única família que me resta. Você arriscou tudo para salvá-la. Nunca poderei retribuir isso. Damon não disse nada por um longo momento. Seu maxilar ficou tenso, o olhar fixo no horizonte. Ele não sabia como lidar com a gratidão, não quando ela vinha de um lugar tão cru. Não depois do jeito que sua vida anterior havia terminado, afogando-se em traição. Finalmente, ele assentiu brevemente para Mark. Não fique sentimental comigo, murmurou Damon. Você vai me fazer pensar que sou uma boa pessoa. Mark bufou. Tarde demais para isso. Você sempre foi um cara legal, Damon. Melhor que eu, pelo menos. Você leu os fóruns. Damon riu. Puta merda. Como é que a gente não está falando disso? Meu Deus. Cara, você é famoso. Mark começou a rir. Damon gemeu e passou a mão pelos cabelos. Odeio esse nome. Ah, qual é? Mark sorriu. Você massacrou uma guilda no meio do evento enquanto farmava monstros e jogadores de elite como se fosse um hobby de fim de semana. Você tem um nome vermelho sangue, o título de MVP, uma recompensa pela sua cabeça e seu próprio megatópico no fórum com 50 páginas de pessoas discutindo se você é um inseto, um desenvolvedor ou um demônio de verdade. Damon gemeu mais alto. Não quero saber. Mas você é famoso agora, disse Mark com um sorriso irônico. E tenho que admitir, é legal saber que o cara que aterroriza metade do garçom é meu amigo de infância. Você sempre teve aquela síndrome do protagonista, cara. Abrace isso. Sim, Deus do sangue, meu Senhor e Salvador. Kat riu enquanto caminhava de volta para eles. Ei, precisamos nos curvar diante de você toda vez que o vemos agora. Quer dizer, estamos entre a realeza. O rosto de Damon se contraiu. Sabe de uma coisa, Kat? Deve acontecer a qualquer momento. Qualquer hora o quê? Kat pareceu confusa. Você não está com um pouco de fome? Damon sorriu. Com fome. Os olhos de Kat congelaram instantaneamente. Porra, sim, ela estava com fome. Muita fome. Fome era tudo em que ela conseguia pensar agora. Ela olhou para o sorriso malicioso de Damon e perguntou lentamente, incrédula, não me diga. Sim, minha querida Kat. Vampiros bebem sangue. Deus vampiro mais forte. Capítulo 65. O segundo seguidor Kat olhou para ele como se ele tivesse acabado de dizer que a lua era feita de queijo. Não, ela sussurrou. Sim, disse Damon alegremente. Não. Sim.
Damon estava claramente gostando muito daquilo. Kat agarrou a barriga, o rosto congelado numa mistura de descrença e horror. Por que você não me contou isso antes? Achei que só estava com vontade de comer hambúrguer ou algo assim depois daquela visita ao hospital. Eu ia pedir um Big Mac. Damon caiu na gargalhada. Big Mac. Meu Deus. Não ria de mim, seu idiota. Ela rosnou, mostrando as presas, que, agora que ela notava, estavam mais afiadas. Como eu vou conseguir sangue? Eu não vou morder ninguém. Isso é loucura. Você vai aprender a controlar, disse Damon, com um tom mais calmo. No começo, a fome é insuportável. Mas depois da sua primeira refeição de verdade, você vai se estabilizar. Vamos lá. Vamos procurar algo para você comer. Kat pareceu relutante, mas quando o clone das sombras de Damon arrastou um lobo meio morto até eles, ela imediatamente pulou sobre a fera. Um sopro de sangue e seus olhos mudaram, escureceram, aprofundaram-se, tornaram-se selvagens. Sem dizer uma palavra, Kat investiu contra o lobo, com as presas à mostra. Ela não mordeu como uma pessoa. Mordeu como um animal faminto, desesperado, instintivo, selvagem. No momento em que seus lábios tocaram o pescoço da criatura, um arrepio percorreu sua espinha e ela começou a chupar. Damon observava em silêncio. Mark tinha uma expressão complicada no rosto. Alguns segundos depois, o lobo soltou um leve gemido antes de se calar. Os ombros de Kat tremeram e, aos poucos, se aquietaram à medida que sua respiração se aprofundava. Um rubor se espalhou por suas bochechas e sua fome começou a desaparecer. Finalmente, ela se afastou, com sangue espalhado pela boca, o peito subindo e descendo como se tivesse acabado de emergir da água. Ela piscou, atordoada, e então olhou para Damon. Isso foi nojento, disse ela. Mas também. Ela fez uma pausa, lambendo um pouco o lábio. Muito, muito bom. Damon riu baixinho. Eu te disse. O Big Mac acabou de ser destronado. Kat limpou a boca na manga e se levantou. Eu ainda não estou mordendo ninguém. Diga isso agora. Damon sorriu. Deu um tempo. Kat bufou e virou-se dramaticamente. Ela estava prestes a dizer algo em protesto quando, de repente, uma tela do sistema piscou à sua frente. Ding. Sua transformação está completa, Ding. Você foi gerado pelo toque de uma linhagem primordial. Deseja aceitar a bênção do seu Deus? Kat olhou para Damon por um momento e então selecionou sim. Brincadeiras à parte, ela sabia que o homem à sua frente a salvara da morte definitiva. Depois de tudo isso, ela não iria rejeitar suas boas intenções sendo uma puritana que não suportava ser uma vampira. Além disso, Damon sempre foi. Kat balançou a cabeça. Já havia tanta coisa acontecendo, e ela não queria trazer à tona sentimentos antigos e complicar ainda mais a situação. Ela selecionou, sim, e instantaneamente seu rosto mudou. Mark e Damon correram até ela. O que aconteceu? Kat não conseguiu responder. Uma expressão de dor tomou conta de seu rosto enquanto seu corpo se arqueava levemente, e seu peito se iluminou com um brilho carmesim profundo, a marca de seu vínculo com a linhagem de Damon se acendendo como uma runa gravada em chamas. Símbolos que não vinham de nenhuma língua conhecida brilhavam ao redor dela, orbitando seu corpo como satélites. Então, de repente, foram sugados para dentro e desapareceram sob sua pele. Ding. Você aceitou a bênção de um primordial. Ding. O grau da sua bênção é menor. Ding. Todas as suas estatísticas aumentaram em 50. Kat caiu de joelhos, ofegante, com as mãos agarrando a marca brilhante sobre o peito. As runas haviam desaparecido, mas o calor ainda permanecia em seus ossos. Damon chegou ao lado dela no instante, agachando-se enquanto Kat tentava recuperar o fôlego. Mark estava atrás, com o pânico brilhando em seus olhos. Mas Damon não estava em pânico, ele reconhecia isso. Se não estivesse errado, então aquilo era uma espécie de despertar. No segundo seguinte, suas suspeitas se confirmaram. Uma tela do sistema brilhou à sua frente. Ding. K8 aceitou a benção. Ding. Um vínculo foi forjado através do pacto de sangue, e K8 se tornou seu primeiro seguidor Bloodbond. Ding. Ela recebeu uma bênção menor. Todos os seus atributos aumentaram em 50. Ding. Quanto mais forte a bênção, mais forte o vínculo e influência. A estabilização da linhagem é necessária antes de alterar o grau da bênção. Damon observou as mensagens do sistema em cascata, cada uma mais inesperada que a anterior. Seguidor ligado ao sangue.
Kat, sua primeira. Ele olhou para Kat novamente. Sua aura havia mudado. Ela estava muito mais forte agora. Mark, observando em silêncio, fez a pergunta óbvia. Ela está bem? Damon não respondeu de imediato. Levantou-se lentamente, oferecendo a mão a Kat. Ela aceitou, levantando-se com esforço, com uma expressão que misturava espanto e confusão. Ela acabou de se tornar minha primeira seguidora. Por um segundo, ele se preocupou com a reação dos amigos. Afinal, tornar-se um seguidor era apenas uma maneira refinada de chamar alguém de subordinado. No entanto, os dois simplesmente assentiram. Parecia que já esperavam que algo assim acontecesse. Legal. Ganhei um bônus enorme. Kat sorriu, observando seu corpo recém-modificado. Ela conseguia correr muito mais rápido agora, e com certeza estava gostando muito disso. Kat disparou para a frente de repente, passando rapidamente entre duas árvores antes de saltar de um galho baixo e pousar ao lado delas com um sorriso que gritava encrenca. Acho que agora consigo correr com um carro, disse ela, com os olhos brilhando. Ou atropelar um. Mark olhou para ela, meio impressionado e meio apavorado. Não sei se fico orgulhoso de você ou com medo. Kat deu um sorriso irônico. Os dois. Com certeza os dois. Ela continuou apreciando seu novo corpo quando Mark se virou para Damon. Preciso te perguntar uma coisa. Damon ergueu uma sobrancelha. Claro, qualquer coisa. Quero me tornar seu próximo seguidor. Damon congelou. Estudou por um instante, tentando ler além das palavras. Você sabe o que isso significa, certo? Perguntou baixinho. Não é apenas um power-up. É um vínculo. Um laço. Você estará ligado a mim e a linhagem. Para sempre. Não há como voltar atrás. Sim, eu sei. Eu tive que fazer isso com Kat porque ela estava morrendo ou já estava morta. Não há razão para você e o motivo pelo qual eu quero fazer isso. Respondeu Mark, firme e constante. Damon piscou, surpreso não apenas pela interrupção, mas pela firmeza na voz de Mark. Não havia hesitação, nenhuma máscara de brincadeira para se esconder. Apenas convicção crua. Mark se aproximou. Eu quero fazer isso. Quero me tornar seu braço direito. Quero estar ao seu lado e apoiá-lo quando precisar de mim, e protegê-lo quando não precisar de mim. Damon o encarou por um longo tempo. Então, lentamente, soltou um suspiro. Você fala sério, murmurou. Você já se decidiu. Está fazendo isso para me retribuir? Mark assentiu. Talvez eu seja. Talvez não. Vocês dois são minha única família. Não quero me tornar algo diferente de vocês dois. Se você está se tornando um monstro, então eu também me tornarei um. Damon pareceu um pouco surpreso. Sei que posso estar pedindo demais, considerando que você é um primordial e tudo mais. Mas vou garantir que você não se arrependa dessa decisão. Não sou o mais forte, nem o mais inteligente, mas sou leal. Nunca vou te trair. Você disse que o mundo está prestes a mudar? Então eu ficarei ao seu lado quando ele mudar e lutarei ao seu lado. As palavras de Mark eram claras. Ele estava determinado. Damon sabia que já tinha se decidido, e estava mais do que tranquilo com isso. Estava prestes a abrir a boca para responder quando a voz de Blodhagen soou em sua mente. Pare. A irmã não tinha nenhuma linhagem única, e provavelmente o irmão também não. Você ainda não é forte. Não pode se dar ao luxo de distribuir brindes à torto e à direito. Se não me engano, você só pode conceder 5 bênçãos antes de desbloquear mais da sua linhagem. Sugiro que guarde. Damon sorriu. Blodhagen podia estar certa, mas ele não se importava, pois ela não conhecia o amigo dele tão bem quanto ele. Mark era uma das pessoas mais pé no chão que ele conhecia. Ele podia não ser um gênio ou algo assim, mas não havia ninguém tão esforçado quanto ele. Ter Mark ao seu lado só poderia se tornar sua força, nunca sua fraqueza. Ele tinha certeza disso. O sorriso de Damon se aprofundou, lento e certo, mesmo enquanto Blodhagen resmungava em sua mente. Sabe, para um cara que já foi traído uma vez, você é confiante demais. Ela era definitivamente contra essa decisão. Você está cometendo um erro, sibilou. Não, respondeu Damon silenciosamente, estou fazendo uma escolha. Damon cortou o polegar e usou um frasco de poção para drenar um pouco do seu sangue. Entregou a Mark. Tem certeza? Perguntou Damon uma última vez. Mark nem piscou. Bebeu o sangue de um só gole. No segundo seguinte, agarrou o coração, deixou cair o frasco e se dobrou,
com um grito rouco escapando da garganta. A transformação o atingiu com mais força do que Katia. O corpo de Mark convulsionou violentamente, como se rejeitasse a própria essência que agora inundava suas veias. Seus dedos arranharam a terra, a respiração ofegante, como se algo primitivo tivesse tomado seus pulmões e se recusado a soltá-los. O sangue pulsava em suas têmporas, as veias escurecendo sob sua pele enquanto a transformação o atravessava como um incêndio. Deus vampiro mais forte. Capítulo 66. Linhagem do Titã. Jing. Zero aceitou a bênção. Jing. Um vínculo foi forjado através do pacto de sangue, e Zero se tornou seu segundo seguidor Bloodbond. Jing. Ele recebeu uma bênção menor. Todos os seus atributos aumentaram em 50. Jing. Quanto mais forte a bênção, mais forte o vínculo e influência. A estabilização da linhagem é necessária antes de alterar o grau da bênção. Jing. Zero despertou uma linhagem oculta, a linhagem do Titã. Damon ficou surpreso. Então Mark tinha uma linhagem, afinal. Ele estava prestes a perguntar a Mark sobre isso quando ele mesmo falou: "Ei, dá uma olhada nisso. Eu despertei algo chamado linhagem titânica." Bloodhagen imediatamente interveio. "O quê? Damon, você pode confirmar? Aquele inútil realmente tinha uma linhagem de Titã?" "É impossível." Damon sorriu. "Ele não é inútil e, sim, ele tem a linhagem." Ele respondeu mentalmente a ela. Reinado de sangue gritou de excitação. "Kiar, você realmente deu sorte desta vez. Sabe como isso é raro? Fora do clã deles, a linhagem titânica é quase inexistente. O tipo de força física bruta que a linhagem confere é incomparável. Você escolheu a pessoa perfeita para se tornar sua seguidora. Você tem uma previsão incrível." Damon não respondeu à mulher. Ela estava mudando de ideia mais rápido que um político e ainda não tinha terminado. "Se você combinar isso com sua bênção e apoio, a ascensão do seu amigo ao poder será astronômica. Mais importante ainda, quando ele gerar descendentes biológicos, você poderá cultivar quantos descendentes quiser até extrair todas as habilidades benéficas da linhagem." Do que diabos essa lunática estava falando? Ela acabou de pedir para ele matar os filhos do Mark e cultivá-los para obter habilidades. O tom de Bloodhagen transbordava de entusiasmo. Era como se ela estivesse falando sobre algo que acontece normalmente. "Claro, vou cuidar disso agora mesmo." Damon respondeu sarcasticamente à mulher e voltou sua atenção para Mark. "Como você está se sentindo? Você adquiriu alguma habilidade especial ou alguma outra condição especial?" perguntou Damon, pensando na sua própria sentença de morte que o aguardava ao final de 30 dias. "Sim, eu adquiri uma habilidade." Mark assentiu, compartilhando sua tela de habilidade com Damon. Baluarte do Titã, habilidade passiva, habilidade de linhagem, nível 1. Seu corpo ressoa com a vontade de gigantes ancestrais. Aumenta o PV máximo em 100%, concede mais 30% de resistência a todo dano físico e o torna imune a efeitos de repulsão abaixo do seu nível. Quando seu PV cair para menos de 30%, você ganha temporariamente mais 50 de força por 10 segundos. Tempo de recarga, 90 segundos. Katy também o encarou, chocada. Ela já sabia que Mark faria algo assim eventualmente, mas não imaginava que ele fosse tão decisivo em suas ações. "Bom trabalho, mano." Ela lhe deu um soquinho de leve no ombro, embora provavelmente doesse mais nela do que nele agora. "Lembre-me de nunca mais te irritar. Você passou oficialmente de meu adorável irmão Ned para um rolo compressor que preciso subornar com salgadinhos." Damon, porém, ainda encarava a tela de habilidades, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Isso não é brincadeira", murmurou. "Com todo o seu potencial, só isso já poderia te colocar na linha de frente de um ataque contra chefes sem pestanejar. E é só nível 1? Mark sorriu. "Também tem este ativo. Acabei de desbloqueá-lo." Outra janela apareceu. Tremor do Titã, habilidade ativa, habilidade de linhagem. Nível 1 atinge o solo com a força de um gigante ancestral. Cria uma onda de choque em um raio de 10 metros, causando dano em área equivalente a 200% da sua força e atordoando os inimigos por 3 segundos. Estruturas e terrenos no raio sofrem dano ambiental leve. Tempo de recarga, 45 segundos. Katy ficou de queixo caído. "Isso é simplesmente muito poderoso." Mark deu de ombros com falsa modéstia. "Não é nada demais. Isso é tão injusto. Como é que eu não tinha nenhuma dessas habilidades de linhagem?"
Aposto que mamãe e papai te adotaram em segredo. Eles com certeza te pegaram do lixo daqui. Katia assentiu com a cabeça, decidida. Marx sorriu e apenas deu um tapinha nela. Você é um idiota. Vocês dois são idiotas, suspirou Damon. Parecia que finalmente tudo estava resolvido. Vamos para a base dos vampiros. Quero que Katia melhore seus níveis o mais rápido possível. Talvez isso ajude a curá-la mais rápido no mundo exterior. O sorriso provocador de Katia desapareceu ao mencionar o mundo real. Ela esfregou a barriga inconscientemente, onde seu corpo doía poucos dias antes no hospital. Certo. Meu corpo ainda está tecnicamente se recuperando lá fora, né? Eu posso ou não acordar. Damon assentiu levemente. Sua condição pode ter se estabilizado, mas você ainda não está curado. Se conseguirmos elevar seu nível e evoluir sua classe rápido o suficiente, talvez a transformação possa acelerar o processo de cura em ambos os mundos. Marcas sentiu seriamente. Damon já havia comprado os amuletos de vampiro para a dupla em outra loja na cidade de Gard, administrada por um conhecido NPC vampiro. Ele entregou os amuletos e os dois os equiparam imediatamente. Graças aos atributos aumentados, a dupla conseguiu facilmente igualar a velocidade de Damon e chegaram à área da cidade em um piscar de olhos. Começar com tantos pontos de atributos era simplesmente ridículo. Mesmo que Damon provavelmente os superasse no futuro, isso exigiria muito esforço da parte dele. Por outro lado, esses dois ganharam um poder instantâneo logo de cara. Ótimo. Se alguém merecia uma vida fácil, eram esses dois. Entre a mãe ausente e o pai abusivo, ele sabia o quão ruim era a situação deles. Damon pescou moedas de ouro para o teletransporte e os três finalmente chegaram à cidade de Niera. No entanto, a pequena cidade não era mais tão tranquila e calma como antes. A quantidade de praticantes de templos divinos e igrejas sagradas havia aumentado novamente na área urbana e nas florestas próximas. Jogadores em túnicas brancas reluzentes e armaduras radiantes vagavam pelas ruas de paralelepípedos, fingindo olhar os vendedores, mas seus olhos eram aguçados e perscrutadores. Pareciam pequenos insetos rastejando por toda a cidade. Deus vampiro mais forte. Capítulo 67. Preso. Damon ouviu algumas pessoas falando sobre isso. Aparentemente, alguém vazou online que uma missão especial será desbloqueada para jogadores das classes sacerdote, paladino e curandeiros sagrados se eles conseguirem matá-lo ou até mesmo avistá-lo e reportar a localização para a igreja. Grandes recompensas estavam por sua cabeça, tanto na guilda dos mercenários quanto na dos aventureiros. É claro que guildas de jogadores comuns também ofereciam recompensas generosas por encurralá-lo. A cidade inteira havia se tornado uma armadilha mortal. Os jogadores começaram a montar postos de controle não oficiais por toda a cidade e na entrada do portão da cidade. A maioria desses jogadores usava o tabardo da Guilda do Lótus Dourado e eram claramente da Guilda do Lótus Dourado de Aurora. O rosto de Damon se contraiu diante dessa novidade. Parecia que queriam prendê-lo, encurralá-lo e pegá-lo como um rato numa ratoeira. Fazia apenas 3 dias desde o lançamento do jogo. Não era um pouco cedo demais para apostar tudo? Damon, o que vamos fazer agora? Mark e Katie pareciam preocupados. Aqueles 3 caras estão de olho na gente desde que chegamos. Você acha que eles descobriram? Damon sorriu. Eles precisam de mais 3 anos de experiência antes de poderem competir comigo. Ele estava quase decidido a enfrentar a gangue inteira, mas agora, com Mark e Katie, as coisas que ele precisava fazer aumentaram drasticamente. Ele não podia se dar ao luxo de simplesmente continuar mexendo com aqueles idiotas. Vamos por aqui. Ele conduziu o grupo até a loja da velha bruxa. Algumas pessoas pareceram interessadas em segui-los, mas Damon logo os despistou, fazendo várias curvas estranhas pelas ruas da cidade. Esses idiotas ainda não tinham mão de obra suficiente, então foi fácil se livrar deles. O grupo entrou na loja e Elora estava, como sempre, matando moscas sem ninguém por perto. Estou ocupada, volte amanhã, respondeu ela distraidamente. No entanto, no segundo seguinte, seus olhos se arregalaram. Meu senhor. Minha senhora. Ela imediatamente apareceu diante deles com uma velocidade que desafiava seu corpo curvado, curvando-se tão profundamente que seu nariz quase roçou o assoalho empoeirado. Perdoe-me. Eu não reconheci sua presença exaltada. Katie piscou. Mark ficou pasmo. Ela estava falando com os dois e não com Damon. Até Damon ficou confuso. Reinado de sangue riu mentalmente, explicando-lhe o motivo.
Ela havia encoberto toda a aura dele, mas seus iniciados ainda emitiam a aura de sua bênção. Ela sabe que eles têm uma bênção primordial. Não é possível, disse Reino de Sangue. Mas ela percebe que eles têm uma poderosa bênção divina. Enquanto todos ainda estavam confusos com isso, algo ainda mais inesperado aconteceu. A figura de Elora começou a se transformar. Ela não era mais a velha bruxa corcunda. Em vez disso, em seu lugar, estava uma beleza diabolicamente perversa. Sua pele escureceu com um brilho obsidiano, lisa e impecável, enquanto tatuagens carmesim deslizavam por seus braços e pescoço. Suas costas se endireitaram, suas vestes caíram, substituídas por um vestido cintilante tecido de sombras e brasas. Chifres se curvavam para trás de suas têmporas, delicados e afiados como espirais de ônix, e seus olhos, antes opacos e desbotados, agora brilhavam com um violeta profundo e sem fundo. Katy deu um passo para trás, por reflexo. Que diabos? Mark instintivamente pegou sua arma inicial. Mas Damon os impediu. Ela só está demonstrando respeito por vocês dois. Os olhos de Elora se voltaram brevemente para Damon antes de ignorá-lo completamente. Meu senhor e minha senhora. Elora curvou-se, revelando um decote profundo capaz de deixar qualquer homem tonto. Dois homens em particular não se importaram nem um pouco com sua nova forma, enquanto apreciavam o espetáculo à vontade. Katy franziu a testa enquanto observava Mark e Damon encarando os enormes melões, com a boca entreaberta. Chega. Pode tirar os peitos da minha cara. Elora ajustou rapidamente sua posição com um sorriso agradável. Como ordenar, minha senhora? Posso, por favor, saber como posso ajudar sua senhoria hoje? Oh, me perdoe. Estou sendo muito desrespeitosa. Por favor, entre na minha humilde loja. Elora se afastou com um gesto gracioso do braço, a ilusão de poeira e idade se dissipando do interior enquanto cruzavam a soleira. O que antes parecia uma loja de poções em ruínas agora pulsava como uma loja novinha em folha com itens de primeira linha em exposição. Damon nunca tinha visto esses itens antes na loja dela. Ele até viu alguns itens de missão que precisaria mais adiante. Katy lançou um olhar para Damon. Isso estava aqui o tempo todo. Damon deu de ombros. Aparentemente, ela só revela essa versão para pessoas com bênçãos divinas. Eu aprecio um pouco de privacidade, disse Elora, com a voz suave como mel, sem nenhum traço da velha bruxa rouca. Esse gado se aglomeraria em volta de mim se eu revelasse minha verdadeira forma. Ela sorriu orgulhosa. Ela se refere às pessoas comuns. Damon traduziu para ela. Antes que a conversa pudesse mudar de assunto, ele rapidamente mudou de assunto. Senhorita Elora, precisamos chegar à base dos vampiros o mais rápido possível sem alertar o resto do gado. Você tem alguma ficha de teletransporte menor que possa nos levar diretamente à base? Damon poderia usar teleporte ou passo sombreado e obter facilmente os mesmos resultados, mas não queria alertar os cães sagrados nem um pouco. Não enquanto estava reconstruindo a base. Aquela era uma grande missão em cadeia na qual ele não tinha a intenção de falhar. Elora olhou para ele mais uma vez antes de ignorá-lo convenientemente. Ela lançou outro sorriso para Mark e Katy quando algumas fichas apareceram em sua mão. Por favor, usem-nas, meu senhor e minha senhora. Nossa humilde base aguarda ansiosamente sua presença. E eu? Damon deu um sorriso amargo. Com um olhar penetrante, Elora jogou uma para ele também, ignorando-o mais uma vez depois disso. Katy riu baixinho e o cutucou com o cotovelo. Com ciúmes porque outra pessoa está recebendo toda a atenção? De jeito nenhum. Damon deu de ombros. Hã? Você está mentindo mesmo. Eu sei que ela é o seu tipo. O tipo dele? Damon estava prestes a dizer algo, mas rapidamente se calou. Já havia caído nessa armadilha muitas vezes. Não ia cometer o mesmo erro novamente. Era melhor simplesmente ficar em silêncio diante desse tipo de perguntas e comentários. Deus vampiro mais forte. Capítulo 68. Progresso. Enquanto a versão sensual de Elora se curvava diante deles, revelando uma segunda vista majestosa das grandes montanhas, os três ativaram os tokens e deixaram a pequena loja. No instante seguinte, apareceram no túnel subterrâneo dilapidado que levava ao Salão de Sangue Deserto, a principal base dos vampiros naquela área e arredores. Damon não pôde deixar de se perguntar se Varnix reagiria da mesma forma a Mark e Katy. Sua pergunta foi respondida quando o velho vampiro revelou uma expressão visivelmente chocada e se curvou para os dois. Minha senhora e meu senhor, por favor, perdoem este velho pela aparência desolada do Salão de Sangue.
Bem-vindos à nossa humilde morada, entoou Varnix reverentemente, sua voz grave ecoando nas paredes de pedra rachadas. Ele se ajoelhou, o manto carmesim se acumulando a seu redor como uma sombra. Não havíamos previsto sua descida tão cedo. O sangue se agita, e o santuário responde. Kat piscou. Hã? Oi. Mark apenas sorriu sem jeito. Damon balançou a cabeça. Esses dois precisam aprender muito. Ao contrário deles, ele sabia exatamente como tirar vantagem das situações. Lord Varnix, encontrei esses dois sanguinários recém-despertados vagando por aí. Eles parecem não se lembrar de sua origem. Talvez haja alguma maneira de você ajudá-los a se tornarem mais fortes e reconquistarem seu lugar na facção sombria. O olhar de Varnix se aguçou com uma compreensão repentina. Ah! Então eles não são meramente do sangue, mas do sangue antigo, desconhecendo sua vocação. Ele se levantou lentamente, com reverência em cada movimento. Então é minha honra. Não, meu dever, servir. Varnix gesticulou para um corredor adiante, onde a escuridão agora se abria em tentáculos lentos e rodopiantes. Há uma câmara de julgamento abaixo do santuário. Ela já foi usada para despertar nobres novatos. Se sobreviverem ao julgamento, o sangue revelará seu caminho. Se eles sobreviverem? Perguntou Mark, erguendo uma sobrancelha. O sorriso de Varnix era gentil. E um pouco assustador. Crescer exige riscos, jovem senhor. Mas não tema. Você não enfrentará isso sozinho. Ah? Que bom. Parece que você vai ter ajuda. Damon assentiu. Mas no segundo seguinte, Varnix simplesmente acrescentou, quero dizer que a bênção de Deus estará sempre com você. O rosto de Damon se contraiu. Acho que você está ferrado então. Ele deu um sorriso amargo. Essas provas costumam ser difíceis. Só faça o seu melhor. Não precisa arriscar nada. Principalmente a Kat. Sim, mestre. Kat piscou de brincadeira, mas Damon rapidamente a agarrou e a encarou com um olhar penetrante. Escute, não estou brincando. Sua condição é estranha. Não sei o que está acontecendo com seu corpo no mundo real. Então não corra riscos desnecessários. Nossa. Tá bom. Eu sei, seu idiota. Só estou brincando com você. Kat. Ok, chega de brincadeira. Vou te ouvir, tá? Ela fez beicinho. Varnix pigarreou, sem jeito. Se Vossa Senhoria e Vossa Senhoria me seguirem. Ele os conduziu para o subsolo e, quando Damon tentou segui-los, virou-se rapidamente para lançar um olhar penetrante. Acho que não sou bem-vindo aí. Damon riu sem jeito. Observou os três desaparecerem e então decidiu voltar aos seus afazeres. Havia muita coisa a ser feita e ele não planejava ficar de babá de Mark e Kat para sempre. Isso só prejudicaria o crescimento deles. Ele os ajudou a se firmar no jogo e agora cabia a eles trilhar o próprio caminho, assim como ele havia feito. Damon voltou-se para a câmara principal do salão de sangue. O pequeno orbe no altar ainda brilhava fracamente. Ele colocou a mão sobre ele e imediatamente o painel do sistema apareceu. Graças ao espectro de sangue, ele tinha dinheiro mais do que suficiente para contribuir com a reconstrução. Missão: reconstruindo o salão de sangue. O salão da corrida dos vampiros está em ruínas. Você deseja contribuir para sua restauração e se tornar seu pilar fundamental? Objetivo: prometa seu salão sangrento. Doe pedras de mana e riquezas para ajudar na reconstrução. Recompensa: pontos de reputação, painel de restauração do salão de sangue, contribuições, moedas de ouro, 0,10 mil pedras de mana, 0,500 núcleos de mana elite, 0,100 situação atual, ruínas em ruínas, nível 0, próximo estágio, santuário despedaçado, nível 1. Damon despejou 1000 moedas de ouro no painel para começar. Ele também despejou 100 núcleos de mana que havia obtido na masmorra do crepúsculo e 100 núcleos de mana que havia obtido dos macacos de elite no evento da zona. Não era a quantia toda, mas era uma boa quantia. Como ele esperava, mudanças começaram a acontecer no salão de sangue quase imediatamente. O orbe de sangue brilhou em um tom carmesim e pequenas runas começaram a aparecer lentamente nas paredes da caverna. Parecia que levaria algum tempo, então Damon decidiu verificar sua tela de status. Depois de farmar por tanto tempo, ele havia acumulado muitas habilidades e pontos de atributos e ainda não havia verificado seu crescimento e progresso atuais. Como finalmente teve um minuto para sentar, abriu a tela de status, Deus do Sangue, classe, Despertar Primordial, caminho de classe indisponível espécie, Bloodborne raça, iniciado de sangue, variante,
Linhagem. Linhagem ancestral fragmentada. Refeito de status. Instabilidade da linhagem. 30 dias. Arma da alma. Blood Dragon. Bloqueado. Títulos. Matador de coelhos. Ceifador de bananas. Primeiro despertador. Matador de Bromundi. Ceifador solo nível 30 facção. Escuros saúde. 11.500 mana. 13.400 vitalidade. 65 resistência. 61 força. 73 mais 10. Inteligência. 64 agilidade. 52 mais 10. Constituição. 48 sorte. 10 pontos de estatísticas disponíveis. 20 da Montpisco. Incrédulo. Seria mesmo a tela de status de alguém de nível 30. Era simplesmente inimaginável. Ele tinha que ser pelo menos tão forte quanto alguém de nível 50, e nem estava aumentando os atributos de propósito. Ele não só ganhou uma nova habilidade, a sorte, que era incrivelmente difícil de obter. Isso significava que algum jogador teve sorte com uma habilidade de sorte e ele conseguiu roubá-la. Ele devia ter tirado isso de um dos jogadores de elite que drenou durante o caos do evento Macaco de Pele de Pedra. Algum pobre coitado provavelmente tinha uma habilidade passiva rara como filho da fortuna ou favorecido pelo destino, e agora essa habilidade, ou uma fração dela, estava enraizada em algum lugar profundo de sua linhagem. O olhar de Damon então se voltou para a lista de habilidades que havia extraído. Seus olhos se arregalaram. Deus vampiro mais forte. Capítulo 69, lista de habilidades Nuble na voz. Já vou adiantando que vai ser muito tempo, só falando de habilidade. O único lado positivo é que não é recorrente, como em outras obras, por exemplo Vontade do Caos. Se eu não me engano, era uma vez a cada 5 capítulos. Lista de habilidades. Habilidades de linhagem. Sentidos primordiais. Nível SSS. Ativo. Fome primordial. Nível SSS. Passivo. Extração de linhagem. Nível SSS. Ativo. Habilidades vampíricas. Fenda de sangue. Rank D. Ativo. Lança de sangue. Rank D. Ativo. Magia de sangue menor. Rank C. Passivo. Arquivo de sangue. Rank C. Passivo. Habilidades gerais. Aprimoramento de agilidade menor. Max. Rank F. Passivo. Aprimoramento de força menor. Rank F. Passivo. Resistência a veneno menor. Max. Rank F. Passivo. Instinto de Berserk. Rank F. Passivo. Aprimoramento de fúria. Rank F. Passivo. Tiro de águia. Rank F. Ativo. Sifão de mana. Rank C. Ativo. Instintos do rastreador. Rank F. Passivo. Teletransporte. Rank D. Ativo. Aprimoramento inato. Rank B. Ativo. Uivo do pavor. Rank I. Ativo. Besta domada. Rank F. Ativo. Habilidades do elemento sombra. Passo das sombras. Rank D. Ativo. Espreitar. Rank D. Ativo. Clone das sombras. Rank C. Ativo. Fusão das sombras. Rank D. Ativo. Furtividade. Rank D. Ativo. Manto das sombras. Rank D. Ativo. Devorador das sombras. Rank C. Ativo. Habilidades de mago. Bola de fogo. Classificação F. Ativa. Bala de água. Classificação F. Ativa. Relâmpago. Classificação F. Ativa. Raio do caos. Classificação F. Ativa. Terremoto. Classificação D. Ativa. Bomba de pedra. Classificação I. Ativa. Armadura de terra. Classificação I. Ativa. Perícias de maestria em armas. Maestria menor em espada. Rank F. Passiva. Maestria menor em lança. Rank F. Passiva. Maestria menor em arco. Rank F. Passiva. Maestria menor em adaga. Rank F. Passiva. Maestria menor em machado. Rank F. Passiva. Maestria menor em escudo. Rank F. Passiva. Maestria menor em martelo. Rank F. Passiva. Maestria menor em corrente. Rank F. Passiva. Maestria menor em arma. Rank F. Passiva. Habilidades de criação. Alquimia. Classificação F. Passiva. Culinária. Classificação F. Passiva. Ferraria. Classificação F. Passiva. Pesca. Classificação F. Passiva. Damon ficou completamente estupefato. Ele sempre soube o quão ridiculamente poderosa era sua habilidade de extração de linhagem, mas ver tudo com os próprios olhos era uma sensação surreal. Ainda o deixava sem fôlego. Cada categoria de perícia, normalmente algo que os jogadores levariam semanas ou meses para conquistar, estava ali,
organizada e cuidadosamente rotulada, como se tivesse sido retirada de algum tipo de cola. Não se tratava apenas de versatilidade. Tratava-se de domínio em todos os caminhos disponíveis. Corpo a corpo, magia, furtividade, artesanato. Até mesmo domar feras e combate à distância eram abordados. Os lábios de Damon se curvaram em um sorriso lento. O que outros viam como caos, ele via como convergência. A maioria dos jogadores construía seus personagens seguindo uma linha clara: mago, guerreiro, ladino, arqueiro. Eles seguiam sequências de missões, caçavam livros de perícia e talvez rerolassem para obter uma afinidade melhor. Mas Damon, ele simplesmente tirava o que precisava do sangue dos outros. A maldição de um vampiro se transformou em um método de cultivo de nível divino. E essa lista nem era a definitiva. Ele ainda tinha pontos de atributo não utilizados. Ainda tinha itens de saque. Ainda tinha aquele maldito ficha de teste de habilidade lendária, queimando um buraco em seu inventário. Ele riu baixinho. Vamos ver até onde essa toca do coelho vai. Olhou para a lista novamente e seu olhar pousou na pesca. Ele conhecia uma boa missão de pesca para iniciantes que tinha uma recompensa incrível. Era considerado uma missão impossível em sua vida passada. Talvez se tentasse, pudesse ter sucesso. Não, foco. Você precisa do sangue do elfo e do sangue divino para temperar corporal. Vamos pegar isso primeiro. Ele imediatamente verificou o registro de missões e a gota de sangue divino já estava resolvida. Afinal, esse foi um dos motivos pelos quais ele acionou aquela zona de eventos. Mas não havia tanta sorte com o sangue élfico. Parece que tenho que ir atrás daquele NPC. Simplesmente não tem outro jeito. Damon suspirou. Ele fez um plano provisório em sua mente e se preparou para partir em direção aos portais de teletransporte na cidade, quando de repente uma nova missão apareceu na tela do sistema. Ding! Zona de evento PVP acionada. Alerta: quantidade excessiva de jogadores da facção da luz detectada perto da base vampira. Status da zona: Salão de sangue cerco. Nova missão desbloqueada. Defenda o salão sangrento. Tipo de missão: defesa de zona. Reputação de facção. Descrição: um ataque coordenado das guildas da facção da luz começou. O objetivo delas é destruir o salão sangrento antes que ele atinja o nível 1 e impedir a ascensão do novo pilar da facção das trevas. Objetivo: elimine jogadores invasores da luz. 0100. Defenda a orbe central por 15 minutos. Opcional: mate o paladino da vanguarda, Sorelias Dorne. Recompensas: 2.500 de reputação da facção negra, mais um nível para a restauração do salão de sangue, mais um pergaminho de habilidade de nível. A penalidade por falha: a construção do Bloodhall foi redefinida para Crumbling Ruins. Perda de reputação com Dark Faction. A base dos vampiros se torna inutilizável e os vampiros não podem pisar na cidade de Niera por um futuro próximo. Damon estreitou os olhos. Que diabos? Como essa missão apareceu agora? Ele encarou a missão em silêncio por um momento antes de perceber que ele era o motivo pelo qual ela havia aparecido. Os muitos jogadores sacerdotes e paladinos que estavam atrás dele foram até a cidade de Niera para caçá-lo indiretamente e desencadearam uma série de missões de facção que não deveria aparecer pelos próximos 6 meses, no mínimo. Damon soltou uma risada baixa e incrédula, balançando a cabeça. Ele nem pretendia acelerar essa parte da história da facção, e ainda assim aconteceu. Ele estalou os dedos e revelou um grande sorriso. Era hora de testar suas novas habilidades e capacidades. Conseguir jogadores parecia ser muito mais lucrativo, então por que não tentar? Ele rapidamente ativou o Shadow Meld e alcançou a entrada da base dos vampiros, o pequeno poço. Damon agachou-se atrás da borda de pedra em ruínas do poço que levava ao salão de sangue. Ele já ouvia movimentos e conversas. Parecia que o inimigo havia descoberto a localização da base e já estava à porta. A missão inadvertidamente revelou a existência de vampiros no jogo. Ou será que não? Ele rapidamente abriu o chat local para verificar, e um segundo foi suficiente para confirmar o que precisava. Curiosamente, a missão havia revelado apenas a presença de uma facção sombria. Parecia que a existência de vampiros ainda era um segredo. Continuaria sendo assim se ele parasse o cerco, e seria exposto a todos se ele o perdesse. No entanto, não havia como Damon perder naquela grande gala PVP. Haveria um banho de sangue, e ninguém poderia impedi-lo. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 70. A Guerra do Cerco começa. Moonben, aquele poço idiota é uma base da facção sombria. Estou vagando por aqui há várias horas e não achei nada de estranho nele. A missão está correta? Luz Glamariosa,
Shdap. Olha, nossa rainha Aurora está indo para o poço. Ela sabe de tudo. Só precisamos segui-la. Oli Butterfly, vocês ouviram? Aquele vilão, o deus do sangue, subiu no ranking por causa de um evento de zona exatamente como este. Não, o nosso evento é muito melhor. Isso com certeza deve levar a nossa guilda Lotus Dourado ao topo. Vamos lá. Lotus Dourado. Lotus Dourado. Todos os jogadores começaram a entoar cânticos. Reunir tantos jogadores em 3 dias deveria ter sido impossível, mas o impossível se torna possível quando um vilão em comum surge. Aurora caminhava com uma expressão determinada diante da multidão. Seus olhos esmeralda brilhavam de confiança, e seus cabelos dourados cintilavam à luz do sol. Mesmo no meio da multidão, ela se destacava claramente, com uma aura forte emanando dela. Ao lado dela estava um paladino alto e belo, sua armadura prateada brilhando sob o sol da tarde. Seu queixo era quadrado, seus olhos cinza-aço e sua presença na guilda era inconfundivelmente forte. Bertrand, o vice-líder da guilda Lotus Dourado. Seu paladino era compatível com o sacerdote de Aurora, e os dois pareciam ser uma combinação perfeita. Santa menina, Kiara. Bertrand é tão lindo. Queria que ele respondesse logo às minhas mensagens. Curandeira SSS, pare de tentar roubar meu namorado. Bruxa da luz, vocês duas, vadias, precisam se afastar do meu marido. Santo Zero, calem a boca, suas idiotas, e concentrem-se no evento. Bruxa da luz, cale a boca. Você só está com inveja do meu Bertrand. Você nem consegue ficar ao lado dele sem parecer uma porca. Como todos os figurões da guilda estavam presentes hoje, a multidão estava completamente enlouquecida. No entanto, o elenco principal da guilda estava indiferente a esse tipo de conversa e tinha uma atitude completamente diferente. O grupo de 10 elites estava na frente, junto com Aurora e Bertrand, e havia também outro homem de meia idade com eles. O símbolo sagrado da Igreja Radiante brilhava em seu peitoral, pulsando com uma energia tênue. Este era Sor Elias Dorne, o paladino da vanguarda, e um dos poucos NPCs fortes o suficiente para liderar um evento de facção tão cedo no jogo. Sor Elias Dorne não falava muito, mas sua presença silenciosa era como uma montanha. Ele observava a multidão que cantava sem emoção, os olhos fixos no poço à frente, como se já pudesse ver a escuridão se contorcendo abaixo dele. Enquanto os jogadores vibravam de excitação, Elias permaneceu perfeitamente imóvel, com os dedos apoiados no cabo de sua espada longa e brilhante. Logo, eles se aproximaram do poço, e a contagem regressiva para o evento começou. Uma barreira invisível os impediu de se aproximarem mais. Bertrand ergueu a mão e instantaneamente o cântico cessou. Sua voz soou nítida e clara. Este é o nosso momento. O Deus do sangue nos humilhou, quebrou nosso orgulho e roubou de todos nós, jogadores da classe curadora. Hoje, retribuímos o favor. Aquele rato está em algum lugar aqui, escondido entre os esgotos. Hoje, mataremos o rato e purificaremos a cidade da imundície. Jogadores da facção sombria são escória com intenções desonrosas. São os jogadores que roubam, assaltam, matam e fazem pessoas inocentes sentirem uma dor insuportável. Muitos jogadores da facção sombria são escória na vida real. São os bandidos que impedem nossas mulheres de andarem pelas ruas com segurança. Ora, eles nem conseguem jogar com segurança. É uma grande honra que nós, a Guilda Lotus Dourado, tenhamos agarrado esta oportunidade de eliminar os jogadores da facção sombria do jogo. Vamos matar a escória e a imundície. Não deixemos ninguém vivo. Hoje sairemos vitoriosos. As palavras de Bertrand ressoaram como fogo, ecoando pelo silêncio tenso que se seguiu. A multidão, antes barulhenta e brincalhona, mudou de posição. A postura mudou. Os rostos ficaram sombrios. A aura tornou-se militante. O que começou como uma incursão PVP se transformou, na língua de Bertrand, em uma cruzada. Acrescentando às suas palavras, Aurora assentiu, erguendo seu cajado, lançando uma suave luz dourada sobre a multidão. Imediatamente, a regeneração natural de vida de todos na área aumentou em 5%. Que o resplendor guie nossas lâminas, disse ela suavemente. E que nenhuma escuridão escape do julgamento. Lotus Dourado. Bertrand rugiu novamente, com a espada apontada para o poço. Avante. Atrás deles, Sor Elias Dorne permaneceu imóvel, mas sua lâmina lentamente se soltou da bainha. Seu fio brilhou levemente com magia elemental leve, e no momento em que saiu da bainha,
Uma notificação surgiu para todos os jogadores na área. Ding! A guerra de cerco começa. No momento seguinte, a barreira do lado de fora do poço caiu e as dezenas de jogadores da guilda Lotus Dourado avançaram. Havia pelo menos 100 ou 200 jogadores na área. A maioria era do tipo sacerdote ou paladino. Embora todos tivessem se juntado temporariamente à guilda Lotus Dourado para caçar o vilão Deus do Sangue, eles tinham algum tipo de trabalho em equipe. Os jogadores de cura pura ficaram para trás enquanto os paladinos e os de combate misto avançaram. O NPC Elias não fez nenhum movimento naquele momento. No entanto, ninguém se importou com isso, já que o lado oposto parecia completamente deserto e vazio. Para onde foram todos os jogadores da facção sombria? Nesse ritmo, muitos se perguntavam se conseguiriam uma vitória de graça. Era fácil demais. Silencioso demais. Aurora franziu o senho. O que está acontecendo? Onde está o inimigo? Bertrand bufou com desdém. Acho que os jogadores da facção sombria viram nossos números e saíram. Aurora assentiu, mas havia claramente dúvida em seu rosto. No segundo seguinte, seus olhos se arregalaram ao ver uma figura emergir do poço, completamente envolta em escuridão. Ele ficou visível por apenas um segundo antes de desaparecer. De repente, uma curandeiro da retaguarda caiu segurando a garganta. Ding! O jogador Olimoli morreu. Ding! Facção das Trevas mais um ponto. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.